Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Nós estamos aqui na série de mensagens Conhecendo a Bíblia e o episódio é o 10. Vocês se lembram dessa imagem? Dessa nossa prateleira falando sobre a divisão da Bíblia? Se você não lembra, é porque você não assistiu o episódio 2. Volta lá, assiste o episódio 2 que você vai entender essa explicação aqui. E por que eu estou mostrando essa imagem dessa prateleira? Porque hoje nós vamos falar sobre a segunda seção do Novo Testamento, que nós vamos chamar de seção do livro histórico. E nela nós vamos aprender sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para você receber as notificações e uma coisa muito importante, dê o seu like, assiste o vídeo todo, no final dá o seu like, curte aí, nos ajude e o principal, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus e mais conteúdo eu vou produzir. Tem muitas outras séries de mensagens que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas eu preciso do apoio de vocês. Compartilhe então nas suas redes sociais, no próprio YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Espalhe aí para o seu ciclo de amizades, para que cada vez mais pessoas se inscrevam, assistam, ajude aqui no engajamento. Conto com você. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos. Estamos aqui no episódio 10 dessa série de mensagens Conhecendo a Bíblia. Esse livro é o livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui narra o início da igreja, o chamado dos discípulos. Tanto que esse livro também é conhecido como Atos do Senhor Jesus Cristo ou Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Porque eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram revestidos com o Espírito Santo assim que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Ele fez uma promessa que nós vamos ver já já, que é o versículo chave aqui do texto de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Isso mesmo, se você disse que é um dos evangelistas, está correto. Lucas escreveu o terceiro evangelho que apresenta Jesus aos gregos como homem, mas ele também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E isso nós vamos tirar lá do capítulo 1, versículo 1, da dedicatória que ele faz a Teófilo. Além, claro, do estilo de escrita de alta qualidade do grego que indicam a autoria de Lucas. O livro foi escrito na primeira pessoa do plural, nós e nos. Está lá no capítulo 16, no capítulo 20, 21 e nos textos que vocês estão vendo aí na tela. Lucas escreveu esse livro aproximadamente ali no ano 63 depois de Cristo e a palavra-chave é poder. E por que a palavra-chave é poder? Está relacionado ao verso-chave, ao versículo-chave, que é Atos capítulo 1 e versículo 8. Olha o que está escrito. Mas recebereis poder. Ou algumas outras traduções diz, mas recebereis virtude. É a mesma coisa. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa foi a promessa que Jesus fez um pouquinho antes de subir aos céus. Ele foi assunto aos céus, depois de 40 dias ressuscitado. E aqui nós vamos ver esta recomendação e esta promessa que Jesus fez aos apóstolos, aos discípulos. O tema central de Atos dos Apóstolos é o Cristo ressuscitado. Essa imagem aqui é o mapa da época de Jesus. Aqui é um gráfico que simula Jerusalém, ali a região de Jerusalém na época de Jesus. Então aqui ao sul nós temos a Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital, Belém, onde Jesus nasceu. Ao centro, Samaria, onde tem o Monte Gerizim, Siquém, Sicá e a própria capital Samaria. E ao norte, a Galileia, onde ficava Corazim,
Cafarnaum, Caná e Nazaré. Nazaré foi onde Jesus cresceu, ele passou a sua infância, passou a sua adolescência até a sua fase adulta antes de começar o seu ministério. Ele nasceu em Belém, aqui pertinho de Jerusalém, na Judéia, mas ele cresceu na Galileia. Por isso que ele fez uma promessa ali em Atos 1:8, que eles seriam testemunhas de Cristo em toda essa região, na Judéia, na Samaria e na Galileia. Se nós olharmos esse mapa aqui, ó, nós temos aqui ao lado ainda Pérea, Decápolis, Traconítide, Abilene, a Ciro-Fenícia, Sidom, Sarepta, Tiro, toda essa região aqui, na época do rei Davi, toda essa região aqui era Jerusalém. Hoje está reduzida apenas a algumas cidades aqui ao sul, depois aí de uma série de acontecimentos que nós vamos explicar em outra série de mensagens. Fique ligado no nosso canal, tá certo? Um breve resumo do livro de Atos. É o único livro incompleto da Bíblia que termina de forma repentina. A igreja aqui é destaque, bem como alguns lugares, pessoas. 110 nomes aqui são dados no livro de Atos. Ali tem testemunho, oração, perseguição, mas enfatiza o poder divino, a ação divina sobre os apóstolos que deram início à igreja. O dia de Pentecostes é o dia do nascimento da igreja, que está lá em Atos capítulo 2. Quando nós aprendermos a série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo, nós vamos falar bastante aqui desse evento de Atos capítulo 2, tá certo? Então me ajude aí a divulgar o canal para que a gente consiga aí publicar muito mais conteúdo bacana para vocês. Aqui tem a mais importante decisão da igreja, que foi a salvação pela graça. A gente vai olhar isso lá em Efésios capítulo 2, mas o início, o berço da igreja está aqui no capítulo de Atos, está aqui no livro de Atos. E essa fé, ela não é feita, essa salvação, ela não é feita através das obras, ela é feita através da fé. É a salvação mediante a fé e não por aquilo que a gente realiza. Aqui no livro de Atos é relatado também a morte, né, o ministério e a morte de Estevão, que é um dos primeiros mártires ali da igreja. Isso está lá no capítulo 6. É o maior livro de missões do mundo, missões que a igreja realizou e que missão e igreja não pode se separar. Uma verdadeira igreja que não faz missão, qual é a missão? É levar o evangelho de Cristo, é levar a palavra de salvação que mediante a fé as pessoas são salvas, não é uma igreja. Então, a igreja não é a parede, a igreja não é o templo. É claro que ali nós nos reunimos para professar a nossa fé, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, mas a verdadeira igreja somos nós. Então nós temos que fazer a missão no mundo, levar o evangelho. O evangelho significa boas novas, fazer como os apóstolos fizeram. E o mesmo Espírito que foi prometido aos apóstolos lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, e depois ele desceu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, ele também está sobre a nossa vida, sobre a igreja. E é ele que nos dá poder e autoridade para fazer essa diferença. Se lá eles eram testemunhas de Jesus, na Galileia, na Judéia, na Samaria, hoje nós somos testemunhas onde moramos, no bairro que moramos, na cidade, no estado, no país que moramos. Então nós recebemos esse poder para levar o evangelho. Se nós não fizermos isso, nós não somos igreja. Nós somos um ajuntamento de pessoas. A igreja, de fato, tem uma missão que é levar o evangelho de Jesus. Aqui o Senhor Jesus é o doador do Espírito Santo. É ele quem prometeu o Espírito Santo lá em Atos 1:8, como nós lemos, e esse cumprimento acontece em Atos capítulo 2. Atos descreve o padrão de Deus para a sua igreja. Então, se você quer entender o padrão de Deus para a igreja do Senhor, o que é igreja, está lá no livro de Atos. E relata também as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo e mais a viagem que ele faz para Roma. Então é um livro missionário que narra o início da igreja. Ela começa ali em Atos 2 com a descida do Espírito Santo, fala sobre o mártir Estevão. Lá no capítulo 6 também fala da separação dos diáconos, que diáconos vem do grego diáconos e significa serviçal, aquele que serve.
Além de falar das missões, além de apresentar Jesus como doador do Espírito Santo, além de apresentar o padrão de Deus para a igreja, ele também fala de 3 viagens importantes que Paulo fez. Que viagens são essas? Viagens missionárias, a qual ele levou o nome de Jesus e acabou como apóstolo, fundando diversas igrejas nas cidades pelo qual ele passava e deixando ali representantes de Deus. Então é muito importante que você leia o livro de Atos para entender um pouquinho do nascimento da verdadeira igreja de Cristo, que tem poder até hoje, segundo o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado. Quero pedir mais uma vez, compartilhe esse conteúdo, divulgue aí nas suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dá o joinha. Me ajude aí a divulgar o canal e mais coisas a gente vai postar aí para vocês, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.